Bom dia, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Jeremias capítulo 30. Nós vamos ler hoje os versículos 18 a 22. Jeremias é um livro tremendamente mal compreendido e por causa disso subutilizado, né? Ele tem tantas profecias de juízo e tanto chororô do profeta, ou pelo menos é assim que ele é conhecido, né? O profeta chorão. Tem até um livro a mais, como se fosse um apêndice a Jeremias, chamado Lamentações. É o profeta se lamentando por tudo que estava acontecendo e que ia acontecer mais com Israel, por causa do pecado e da dureza de coração e de chegar o momento de um juízo de Deus. Mas é um livro, e muitas vezes isso passa despercebido pelo pouco uso que às vezes Jeremias pode ter, é um livro tremendamente consolador e encorajador, especialmente para quem está lutando para servir o Senhor. E esse texto aqui, de Jeremias 30, nós vamos focalizar apenas os versículos 18 a 22, a gente poderia falar sobre o capítulo todo, mas não daria para falar de uma vez só. Mas esse trecho aqui é suficiente para nos mostrar um tipo de disposição restauradora do Senhor. Um tipo de restauração que Deus se dispõe a fazer, que nos surpreende. Nos surpreende porque muitas vezes a gente avalia Deus como a nós mesmos. O pastor Marcos gosta de exemplificar isso, dizendo que às vezes as pessoas pensam e imaginam Deus como um homem grandão. Não um homem fortão, poderoso, que ele manda um Capitão Marvel e alguma coisa assim. Mas sujeito às mesmas limitações que nós, aos mesmos tipos de sentimento, a iras, a mágoas e coisas assim. E Deus não é assim. O problema é que a gente só consegue avaliar as pessoas pelo que a gente conhece. E a gente avalia até mesmo a Deus com base no que nós conhecemos de nós. E é por isso que quando os gregos ou os romanos criaram seus deuses, os deuses deles eram de fato homens grandões, mas pecadores, irados, assassinos, estupradores, mau caráter. Eles eram a representação da humanidade com poder divino, porque a mente humana não consegue imaginar um Deus além disso, mais perfeito que isso, com mais amor que isso, com mais graça que isso, com maior disposição de nos amar, de nos perdoar, de nos restaurar. Sendo assim, esse texto aqui pode ser aí um grande encorajamento para nós que lutamos dia após dia para servir o Senhor, convivendo com as nossas limitações. Não sei se os irmãos conhecem uma expressão que eu acho que se chama síndrome do impostor. O que é a síndrome do impostor? É quando a pessoa, assim, é uma condição psicológica, por assim dizer, na qual a pessoa não se acha merecedora de algum respeito, de algum cargo, de alguma função que ela ocupa. Ela se acha inferior e incapaz àquilo lá. E ela, como se fosse um impostor. Eu estou numa função para a qual eu não tenho capacidade. E eu só continuo nela porque as pessoas ainda não perceberam que eu não sirvo para isso. Então é a pessoa lutando contra as suas dificuldades, fazendo o seu melhor, mas ela olha mais para as dificuldades do que para os acertos, para as lutas da vida, para o fato de ser normal trabalharmos em meio às dificuldades, mas ela vive atormentada com isso. Ela vive atormentada com o medo de que mais cedo ou mais tarde ela vai ser descoberta. Vai ser descoberto um impostor ali no meio e ela vai perder o respeito das pessoas. Então esse é a luta de quem passa pela síndrome do impostor. Só que tem uma versão dela no nosso relacionamento com Deus, mas é ainda mais desanimador. Porque se a pessoa que tem a síndrome do impostor tem o medo de ser descoberta como um impostor, com Deus não tem esse lado. Porque Deus já sabe que eu sou.
E isso muitas vezes desanima as pessoas, o efeito é outro. Talvez aquele que se acha um impostor no trabalho, no escritório, ele trabalhe mais para tentar compensar isso, ou para tentar convencer mais as pessoas de que ele merece algo que não merece na mente dele. Mas com Deus não é possível isso, porque Deus já nos conhece. Então, se eu falho, eu sei que Deus, não importa a imagem que os irmãos façam de mim, Deus sabe quem eu sou. E quando nós lutamos com fraquezas e precisamos nos reerguer, e precisamos voltar para Deus, precisamos recomeçar, essa versão dessa síndrome do impostor já descoberto, o impostor já desmascarado diante da onisciência do Senhor, pode nos paralisar. Como se dissesse assim, por que eu vou me levantar para voltar ao Senhor? Se o Senhor me conhecendo já sabe quem eu sou, Ele não me quer de volta. Senhor, eu não tenho como convencê-lo de que eu valho alguma coisa, porque ele sabe que não. Então eu não tenho, quer saber? Eu vou ficar aqui mesmo. E assim muita gente evita recomeços, não se agarra ao arrependimento e ao desejo de uma restauração, não busca o Senhor em oração, porque pensa o seguinte, o Senhor não tem interesse em me restaurar. Se a vida cristã, se a igreja, se o povo de Deus é um time e o Senhor é o técnico, eu acho que eu estou no banco de reservas para o resto da vida. Ou talvez aquele cara que treina junto com o time, mas que nem vai para o banco de reservas no dia do jogo. É aquele cara que só treina, está lá. Não, você é do time? Sou. Mas o nome dele não aparece nunca. E às vezes nós nos imaginamos assim. E isso por uma incompreensão de quem Deus é e de como seu amor é, e de qual é o tipo, projeta lá, e qual é o tipo de disposição de Deus para com o servo arrependido, por não conhecer isso, muitas vezes nós ficamos paralisados, desanimados e nem sequer nos importamos em retornar ao Senhor, em retornar ao trabalho do Senhor, em buscá-lo pedindo forças. Forças para quê? O Senhor já me deixou de lado. Será? Bom, o livro de Jeremias é muito pesado nas reprovações que faz ao povo de Israel e no anúncio de um juízo que ia chegar naquela geração. Mas a gente vai ver que Jeremias, por muitos capítulos, ele mostra que Deus se dispõe a restaurar a comunhão e reconstruir a dignidade do seu povo. Isso é uma disposição que Deus tem. A gente tem outro tipo de disposição. Se alguém erra conosco, erra uma vez, erra duas, erra três, chega uma hora que você diz, eu perdoo, mas não quero mais conviver. Está perdoado, mas eu não quero mais conviver, né? Mas está perdoado. Isso é só um modo de dizer que a gente não perdoou, mas que eu não quero ficar mal na fita, né? Não é assim que Deus age, não é desse jeito. Deus não fala assim, eu perdoei, mas eu não quero mais convívio com você. É muito pelo contrário, porque Deus é diferente. E é por isso que nós vamos olhar nesse texto 3 disposições. Eu podia até ter colocado um adjetivo ali. 3 disposições surpreendentes de Deus para com o servo arrependido. Para que a gente saiba que apesar das nossas lutas, nós podemos olhar para o Senhor, cujas misericórdias se renovam todas as manhãs, e buscá-lo pedindo ajuda. E o Senhor vai nos ajudar, vai nos perdoar. Ele está de braços abertos para caminhar conosco, mais outra vez, e vamos, porque é um pai andando com o filho, razão pela qual nós nunca podemos nos esquecer disso, porque essa é uma caminhada longa. Uma caminhada longa, cheia de tropeços. E nós precisamos desse Pai que nos levanta e continua nos ajudando, e quando estamos feridos, até nos carrega no colo. Então vamos ler o texto. Esse é um texto escrito para um povo que está sendo severamente criticado no livro pelos seus pecados, recebendo anúncio de juízo. Assim diz o Senhor:
Eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó, e me compadecerei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas, e o palácio será habitado como outrora. Sairão deles ações de graças e o júbilo dos que se alegram. Multiplicá-los-ei, e não serão diminuídos. Glorificá-los-ei, e não serão apoucados. Seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será firmada diante de mim, e castigarei todos os seus opressores. O seu príncipe procederá deles. Do meio deles sairá o que há de reinar. Faloei se aproximar, e ele se achegará a mim. Pois quem de si mesmo ousaria aproximar-se de mim, diz o Senhor? Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Isso aqui está sendo dito para um povo que está ouvindo juízo após juízo. Esse trecho, do capítulo 30 até o 34, isso aí se estende um pouco mais. É aquele trecho de anúncio de restauração, dentro do qual está a promessa da nova aliança. A nova aliança é citada pela primeira vez com esse nome completo dela, né? No capítulo seguinte. No capítulo 31, versículo 31, Deus fala: eu vou fazer uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. A antiga aliança era a marreta que agora ia bater neles. E Deus bem podia, a gente daria completa razão para o Senhor, se ele ignorasse Israel para sempre e partisse para outro povo. Mas o Senhor não fez isso e não vai fazer isso, porque ele fez promessas aos patriarcas, e ele não cancela promessas. Então, ele vem e anuncia para esse povo: eu farei uma nova aliança, onde essa velha vocês quebraram, mas eu vou fazer uma nova, diferente dessa. A velha eu escrevi na pedra, e vocês, com o coração de pedra de vocês, não obedeceram. A nova, eu vou tirar um coração de pedra que vocês e vou dar um coração de carne e vou escrever no coração de carne de vocês, e vou transformar vocês, e vou perdoar vocês, a ponto de não precisar nenhum de vocês dizer para os seus irmãos: vinde e conheçamos ao Senhor, porque todos vocês me conhecerão um dia, porque eu vou tirar o pecado de vocês. Essa é a aliança que eu vou fazer com vocês. Eu vou perdoá-los a todos. Todos vocês crerão em mim, todos vocês serão meus servos. Isso aqui, essa parte aqui dos capítulos 30, 31, foi dado no começo do reinado do último rei de Judá, o rei Zedequias. Os capítulos 32 a 34 são lá do final desse reinado, 11 anos depois. Mas ainda que estivesse começando mais um reinado ruim e mais profecia severa fosse dada, o Senhor não deixa o povo esquecer. Vocês ainda são meu povo. Assim como crianças birrentas vão tomar uma bela de uma surra agora. Eu não vou guardar a vara. Eu não vou me tolher de usá-la em vocês e nessa geração. Mas um dia eu vou restaurar vocês completamente. E aí a gente vê nos versículos 18 a 19 a primeira dessas disposições, que é a disposição de reconstruir o que foi destruído. Olha o que ele diz: eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó e me compadecerei das suas moradas. Por que ele está falando das moradas dele? Porque ele anunciou também que a cidade seria completamente destruída. Apesar do povo pensar que a presença do templo do Senhor na cidade era uma espécie de amuleto para Jerusalém, de que Jerusalém jamais cairia nas mãos dos inimigos, porque afinal, na mente deles, Deus é quem ia sair mais perdendo que todo mundo. Afinal, a casa, o templo dele, o povo tinha umas casinhas lá: eu gosto da minha casa, mas eu não moro num templo. Agora o Senhor tem um templo aqui. Então eles falavam: templo do Senhor é este, e achavam que isso era a garantia de que o Senhor jamais os puniria. Pois foi o próprio Senhor que entregou templo e muralha e tudo, e as casas deles seriam destruídas, e aquilo ia virar um montão de ruínas. Isso aconteceu, de fato. Mas o Senhor diz: eis que restaurarei
as sortes das tendas e das moradas, aqui me compadecerei das moradas de Jacó. A cidade será reedificada sobre um montão de ruínas, e o palácio será habitado como outrora. É interessante a linguagem usada aqui, porque hoje em dia, se um prédio cai, a primeira coisa que se faz é tirar todo o entulho, né? Igual lá em Nova York tem o Marco Zero, é um buraco. Eles tiraram não só os entulhos dos prédios que caíram, mas devem ter tirado um pedaço do alicerce, do estacionamento junto, e tem um buraco lá bonito, tem águas correndo, né? Então é a engenharia atual. No passado, eles não faziam isso. Eles aterravam o que sobrou e construiu em cima. O que a arqueologia agradece demais, porque se fossem tirados os entulhos, não se saberia o que aconteceu. É por isso que tem os estratos, né, arqueológicos. Então, cavam tanto e descobre uma cidade do 1º século. Cava mais, descobre uma cidade do 2º século antes de Cristo. Cava mais, descobre a cidade que foi destruída no 6º século antes de Cristo. E é usando esse tipo de mentalidade que o Senhor anuncia aqui uma reconstrução. Ou seja, a cidade de vocês vai virar ruína, vai virar um monturo, vai virar um monumento à vergonha. Mas um dia eu vou me compadecer de vocês, das suas cidades, das suas moradas, e eu vou reconstruir isso. O Senhor, com isso, mostra que Ele é um especialista em reconstrução. É um especialista em recomeços. Mesmo que a gente pense, aqui onde chegou não é possível reconstruir, não sobrou nada para reconstruir. Quando a gente, dentro de uma situação específica de Israel, e que envolve até um local físico, né? Quando a gente sai um pouquinho desse zoom que a cena tem e abre uma imagem panorâmica, a gente percebe alguns princípios nas disposições de Deus que podem ser aplicados, por analogia, a nós. Assim como o Senhor pode reconstruir uma cidade que se tornou uma vergonha, Flávio Josefo conta que numa das destruições de Jerusalém, que era uma cidade tão bonita quando vista de longe, é como se ela brilhasse, era uma vista gloriosa, mas depois da destruição dela, se alguém chegasse e visse o lugar e dissessem para ele, aqui, nesse lugar teve uma cidade populosíssima, uma cidade super agitada, a pessoa ia olhar para o outro, ia falar um português atual dizendo, cê louco? Cê louco? Aqui morou gente? Que isso? Conta outra. Para, aqui não morou ninguém. Morou, eu tô falando, tinha prédios, tinha torres, tinha... Tá bom. E minha avó era a fada do norte. Mas eu estou falando, tamanha a destruição. Isso ia acontecer aqui. Isso ia acontecer aqui. A gente percebe quando o povo volta da Babilônia e eles têm que reconstruir o templo. A Bíblia diz que eles têm que cavar a fundação. Porque os alicerces sumiram dificilmente. Os soldados babilônicos arrancaram pedras enormes do alicerce para tentar raspar o ouro queimado e derretido que entrou por meio da terra. Eles fizeram isso com as pedras até a linha do chão, talvez até um pouquinho abaixo. Mas o alicerce original estava lá ainda, eles tiveram que cavar. Ele não tinha uma paredinha assim, meia boca, uma parede uma meia parede que desce para seguir dali em diante. Eles tiveram que pegar pá e enxada e achar o alicerce. Ninguém podia dizer que ali teve um templo, pois o Senhor o levantou e vai fazer isso de novo um dia de modo pleno. Essa é a disposição do Senhor, uma disposição de recomeço. Quando a gente pensa em nós, vamos pensar agora na nossa realidade espiritual. Agora não estamos falando de templo.
A gente pensa assim, mas construir um templo é fácil, é só mandar, o material está lá, as pedras não foram levadas embora. Cava, levou tempo, levou anos para reconstruir esse templo. Mas os anos vão passando, uma hora a obra acabou. Tá? Mas a minha vida, as coisas que eu fiz, o meu nome que eu sujei, as pessoas que eu machuquei, a vergonha que eu trouxe, essas coisas não tem como reconstruir. Será? Olha o que 1 João diz, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, a verdade não está em nós. Se confessarmos, aqui é como se precisasse de um mas, porque ele vai falar da realidade oposta. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha a disposição do Senhor além dos prédios. Se o Senhor se importa com moradas, quanto mais Ele se importa conosco, seus filhos, moradas do Espírito Santo. Ele diz, se você ficar endurecido na teimosia, na obstinação, dizendo que você tem razão, que isso não é pecado, que você não precisa de restauração, então você é um mentiroso. E você faz Deus mentiroso também, porque Ele diz que você é pecador. Mas, se você confessar o seu pecado, o Senhor é fiel e justo para perdoar o pecado e mais, para purificar de toda injustiça. É a disposição de Deus de reconstruir o que foi destruído. Olha Hebreus 4, 15 e 16 o que diz. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Deus pode ser buscado para nos dar misericórdia e graça. Independente de como esse versículo se aplica à complexa teologia, complexa argumentação do livro dos Hebreus, me dá muita paz e conforto ver o verbo acheguemo-nos associado ao advérbio confiadamente. O advérbio, ele qualifica um verbo. Ele é um adjetivo, se o adjetivo qualifica um substantivo, o advérbio qualifica um verbo. E aqui podia ser outro advérbio. Ele podia dizer acheguemo-nos a ele, né? Temerosamente. Aí a ideia seria outra. Seria, você vai entrar num lugar onde você não tem boa fama, onde você não é desejado. E você deve temer, porque lá você não é bem visto. Seria essa a imagem. Poderia dizer, acheguemo-nos inutilmente. Seria outro advérbio. Significaria o quê? Não importa o que você faça, você já foi reprovado. Tem igreja que ensina isso. Essa que é o da graça? Não é possível restaurar o arrependimento aí andando mais uns 2 capítulos no livro de Hebreus. Então você perdeu a salvação. Não, mas eu estou arrependido. Esquece, faça o que você quiser, porque não tem mais perdão para você. Mas não é isso que está ensinando aqui. Não é acheguemo-nos inutilmente, é acheguemo-nos confiadamente. Por que confiadamente? Confiando na minha bondade, eu já sei que eu não tenho. Eu tenho a síndrome do impostor desmascarado. O Senhor já me desmascarou, Ele sabe quem eu sou. Então, de onde viria essa confiança? Essa confiança vem da obra do Senhor Jesus. O sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, que sabe das durezas da vida humana, ele também foi tentado. Ele não pecou porque ele é Deus, mas ele se compadece de nós, que não somos. E é por isso que nós podemos nos achegar confiadamente. Não porque ele ignore o pecado, ele não liga para essas coisas. Isso é coisa desses conservadores, esses religiosos, não é isso. É porque a obra dele foi perfeita. E a disposição de Deus é de reconstruir sempre o que foi destruído. Assim, acheguemo-nos com confiança na presença do nosso Deus de novo.
Em segundo lugar, versículo 20, eu até pulei aqui para não... O versículo 19, eu vou lê-lo, não quero gastar muito tempo aqui. Sairão deles, né, das suas moradas, das habitações que serão reconstruídas, o júbilo dos que se alegram. Multiplicá-los-ei, não serão diminuídos. Glorificá-lo-eis e não sereis apoucados. Aquele povo que saiu do Egito, num número mais ou menos de uns 2 a 3 milhões, estimado, nessa época os estudiosos diziam que não tinha assim mais do que 150 a 200 mil habitantes em Judá. E ainda ia ser uma pequena parte, uma parte menor ia ser trasladada para a Babilônia, outra parte ia fugir para o Egito. Esse povo está acabando, mas um dia o Senhor vai mudar isso. E nunca mais eles vão diminuir, nunca mais eles serão apoucados, e nunca mais eles vão chorar. O júbilo vai surgir deles. Ponto 2. Deus se dispõe a restaurar o relacionamento abalado. Ele não lida só com as destruições que causamos, que nem sempre ele tira rápido. Algumas delas ele só vai tirá-las no nosso encontro com ele, depois que essa vida, que essa história aqui acabar. Mas muitas vezes ao longo da história, como foi no caso aqui de Judá, que viu isso de modo temporário, uma reconstrução temporária, e ainda aguarda uma reconstrução maior ainda ao longo da história, diferente aliás, igual a isso, o Senhor é capaz de restaurar muitas coisas que a nossa dureza de coração, a nossa falta de sabedoria, o nosso pecado destrói. Mas não só isso, o Senhor também se dispõe a restaurar um relacionamento abalado, um relacionamento com Ele. Olha só o versículo 20. Seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será firmada diante de mim. Castigarei os seus opressores. Essa parte é surpreendente. Porque quando a gente conhece a história de Israel, a gente sabe quantas vezes o Senhor os perdoou, quantos alertas ele enviou, quantas vezes ele foi gracioso, quantas vezes ele mudou a sorte dos israelitas e quantas vezes eles se endureceram, vez após vez, vez após vez. Às vezes rápido demais. Buscavam o Senhor por ajuda, o Senhor os libertava, o Senhor os ajudava, o Senhor os salvava. Passado o problema, a vida volta ao normal. E a vida voltar ao normal para eles, geralmente era voltar ao pecado, era voltar aos deuses cananitas, era voltar a todo tipo de abominação, e das quais o Senhor detestava, e que trariam juízo diante deles. Chega uma hora, agora chegou a hora do tão esperado juízo. O Senhor vai perdoar de novo depois? Vai. E vai perdoar o relacionamento, vai restaurar o relacionamento também. Seus filhos serão como na antiguidade. Que antiguidade é essa? Parece que ele faz menção ao início de Israel como uma nação. O povo que saiu do Egito. Ali é o começo de um povo que pode ser chamado de Israel, que está prestes a se tornar uma nação com terra, uma nação com líderes, uma nação com lei. Essa é a antiguidade. Foi uma antiguidade marcada por dureza, mas marcada também por bons momentos, por pessoas que aprenderam com os erros dos pais. Uma geração que foi fiel ao Senhor, que entrou na terra da promessa e que permaneceu fiel até que seus antigos líderes, seus líderes mais velhos passaram. As gerações seguintes iniciaram uma queda quase livre, né? Morro abaixo, até se estatelarem na mão dos babilônicos, o que vai acontecer em uma década a partir dessas palavras aqui. Sendo assim, nos chama a atenção ele dizer o seguinte: vocês serão como na antiguidade, uma congregação firmada diante de mim.
vocês não vão mais cambalear por aí. Vocês vão estar firmes. E por que vão estar firmes? Porque eu vou fazer isso. E ao fazer isso, é importante que a gente lembre que essas promessas de restauração ao Senhor não são isentas de uma particularidade. Elas acontecem mediante o arrependimento. É claro que quando a gente olha a teologia dessa nova aliança, a gente percebe que o Senhor é a causa do arrependimento. O Senhor é quem lhes dá o arrependimento. O Senhor é quem muda o coração. O Senhor é quem os lava dos pecados. O Senhor é quem tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. O Senhor é quem concede a eles o seu espírito. Mas o quadro externo, do ponto de vista de quem olha, nosso ponto de vista, que não vemos a mão soberana do Senhor atuando por trás de tudo. O quadro que nós podemos testemunhar é de uma nação arrependida, voltando ao Senhor, buscando o Senhor, ansiando pelo Senhor. E as promessas de restauração, desde da lei mosaica, envolvem isso. Voltem lá em Deuteronômio capítulo 30. Olha o que os versículos 1 a 6 dizem. Aqui em Deuteronômio 28, o Senhor deu uma lista enorme de bênçãos que ele ia dar para se o povo fosse fiel. Do 1 ao 14. E do 15 até os 64, se eu não me engano, acho que é mais 67. Esqueci quantos versículos tem Deuteronômio 28. Todo esse restante do 15 em diante, 68 versículos. Do 4 em diante, do 64 em diante é que o negócio fica feio. Vocês vão para o meio das outras nações e vocês vão temer. Vocês vão acordar sem saber se vão dormir. E vão dormir com medo de não acordar, porque vocês vão servir os outros deuses e vão ser perseguidos até nas outras nações. São as palavras duras, mas 2 capítulos depois tem promessa de restauração. Ele diz: quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, que é o que ele faz em Deuteronômio 28, se te recordares delas entre todas as nações para onde eu te lançar, onde lançar o Senhor teu Deus, e tornares, ou te converteres e retornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a sua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus, ainda que teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te farás bem, e te multiplicarás mais do que a teus pais. Não serão apoucados. É o que ele está falando aqui em Jeremias. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da sua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que vivas. Nossa, que promessa maravilhosa de restauração. Mas repara que ela está de mãos dadas com o versículo 2. E tornares para o Senhor, e de todo o teu coração deres ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje eu te ordeno. É a figura do arrependido que se volta ao Senhor. Ah, mas Israel já foi espalhado pelo mundo todo, não dá mais para levar todos. Ainda que estejam nas extremidades dos céus, eu trago cada um de volta. O Senhor traz todos os seus servos de volta para si. Isso aqui é uma promessa nacional visando uma localidade geográfica física. Mas será que essa realidade se aplica também de um modo relacional conosco? E se eu estou perto
geograficamente do Senhor, sentado no banco da igreja, junto com meus irmãos, louvando o Senhor, diante dos hinos cantados a Ele, dizendo amém para as orações. Mas o meu espírito, o meu coração, a minha realidade de vida, estiver longe, como na extremidade do céu, será que o Senhor é capaz de me trazer de volta? Parece que é o que esse texto nos faz pensar também. Mas se eu já trilhei longe demais, eu já cometi muita bobagem, eu devia ter parado antes. Eu fiz algumas coisas que nem volta tem, cujas consequências não são possíveis de resolver. Será que o Senhor restaura o relacionamento comigo? O Novo Testamento tem uma ilustração para esse tipo de disposição. Abram lá em Lucas 15. Lucas 15, versículos 21 a 24. É a história do filho pródigo, né? O filho veio ensaiando no caminho. Eu gastei parte dos bens do meu pai, fiz o que ele não queria, agora estou aí sem nada, estava dando comida para o porco, com vontade, passando inveja do que o porco estava comendo. Quer saber? Os servos do meu pai comem muito melhor do que eu. Eu vou voltar para casa e vou pedir para ser um servo dele, para trabalhar para ele, não para ser filho. Isso aí não existe mais. Não é possível restaurar minha filiação. Eu rompi com meu pai. Meu pai não quer mais ver minha cara, mas talvez se eu ensaiar um discurso muito bonito, muito comovente, se eu me humilhar, talvez ele me dê um emprego pelo menos, e eu vou passar menos fome do que eu tenho agora. E ele vem ensaiando um discurso. E o versículo 21, esse discurso começa a ser posto em prática. E o filho disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Só que ele é interrompido aqui. Se a gente vê o ensaio dele nos versículos anteriores, a gente vê que o discurso era maior, mas não deu tempo. O pai interpela ele e diz: o pai, porém, disse aos seus servos, não falou nem para o filho. O pai cortou o assunto e diz: trazei-me depressa a melhor roupa. É interessante o uso da palavra depressa, porque a partir daqui parece que tudo é depressa, parece que entra numa loucura. Ele está com pressa de restaurar o filho. Ele traga a melhor roupa, vestiu, põe um anel no dedo dele, uma sandália no pé, traz logo um bezerro, vamos matá-lo, porque meu filho estava perdido e voltou. Isso aqui é uma parábola, mas se é uma parábola, ela foi dada com a intenção de ensinar alguma verdade. E parece que a verdade que salta daqui é a disposição do Senhor de restaurar o relacionamento abalado, não por Ele, por nós. De quem é a culpa aqui? Do pai? Do filho. O pai fez de tudo para o filho não fazer nada disso. Mas, quando o filho volta, se eu fosse o pai, né? Eu avisei, né? aquele velho, eu não falei, eu não te disse, o que você faz agora? Não faria sem a menor. Depois eu ia pensar, mas eu não ia aguentar. Eu não ia passar vontade de dar essa merecida chapuletada. Agora que eu já falei, agora vamos ver aí o que a gente pode fazer por você. Também não vou fazendo tudo, porque eu tenho que aprender, mas é impressionante. Chega a ser antinatural, a gente não consegue se ver. A gente consegue se ver no máximo na figura do filho, agraciado por um pai que a gente não conhece por aí. Porque você pensar aqui, será que eu seria esse mesmo pai? Claro que o pai ama o filho, mas com essa mesma disposição, depressa, vestiu, a roupa, você está parado, o boi, vai buscar, acende o fogo, rapaz. Agora meu filho estava morto e reviveu. Isso foi dado para nós, para nos lembrar que o Senhor, de um modo além do que a gente imagina, e a razão pela qual a gente não busca imediatamente, com medo de não sermos recebidos, o Senhor tem a disposição de tratar desse modo os filhos contritos, de recebê-los para junto de si,
Ah, isso quer dizer que todos os meus problemas vão acabar, todas as consequências vão acabar. Talvez não. Mas que o Senhor realmente vai recebê-lo, restaurá-lo em comunhão, continuar guiando a sua vida, consolando, ensinando. E isso a palavra de Deus nos diz que é assim. E não é difícil aprender essas verdades, difícil é acreditar nelas. Razão pela qual a síndrome do impostor desmascarado muitas vezes faz a gente parar quieto e falar, quer saber, eu não tenho nem mais condições de ir na igreja. Eu não consigo nem mais orar, não vou nem ler a palavra de Deus, tudo vai ser inútil. Eu já estraguei tudo. Não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia também não está ensinando com isso que você pode ir à vontade, já que eu sou recebido a qualquer momento, deixa eu fazer o que eu quiser. Não, as consequências são sempre graves. Essas palavras foram ditas para uma nação que ia ter a cidade destruída, que ia ter soldados mortos, que ia ter soldados trasladados, que ia morrer muita gente na guerra, que ia passar mais de uma geração nascida no exílio por causa dos seus pecados. Mas o Senhor diz para eles, eu vou restaurar tudo isso, e vocês serão como antes, uma nação, um povo, uma congregação firmada diante de mim. E por último, Deus se dispõe a reafirmar a promessa de um rei. E aqui é surpreendente, mais uma vez, quando a gente pensa em Israel, né? Porque se nós fôssemos Deus, né, talvez a gente falaria, ó, Israel já deu, ó, falta de avisar não foi, falta de paciência não foi, e povo aí não falta. Então eu não estou cativo a povo nenhum, e ótimo, deixa eu fazer meu plano de outra forma. Mas Deus não faz isso. Olha o que ele diz. O seu príncipe procederá deles quem? Desse povo, dessa congregação, desse ajuntamento firmado diante do Senhor. Do meio deles sairá o que há de reinar. E aqui a gente lembra de Miqueias 5:2, né? Aquelas palavras ditas à cidade de Belém. E de Belém Efrata sairá aquele que há de reinar, cujos tempos são desde a antiguidade, né? Falando do Messias, onde o Messias nasceria. Aqui em Jeremias, no século seguinte, depois dessas palavras de Miqueias, é dito que desse povo, não só de uma localidade, mas do meio desse povo, que podia ser muito bem descartado, mas que o Senhor não ia descartar, porque do meio desse povo sairia o seu príncipe. Aquelas promessas de um rei, de um salvador, de um redentor não foram abandonadas. Podiam ter sido, mas não foram. O Senhor não abandona as suas promessas. O Senhor é fiel às suas palavras. E não depende do nosso bom humor para saber se ele nos ama ou não. Ele nos ama com um amor perfeito e Ele dá promessas conforme sua palavra, sua fidelidade também perfeita. Ele diz, o seu rei sairá do meio deles e há de reinar. E ele diz, falo-ei se aproximar e ele se chegará a mim. Pois quem de si mesmo ousaria aproximar-se de mim? Parece a ideia de um sacerdote. Tipo de linguagem, a linguagem de um sacerdote que se aproxima do Senhor. Quando a gente vê a ordem a ordem a Arão, né, de ele usar, quando ele entrasse no Santo dos Santos, era para ele colocar uma espécie de colete, né, uma sobrepeliz, por cima das suas vestes, e diz que ela tinha vários sinos, e é como se ele precisasse se anunciar a sua presença antes de entrar naquele lugar especial onde a presença focal do Senhor se fazia marcante, como que uma sala do trono do Senhor no meio de Israel. E ele tinha que anunciar a sua presença. E aí o texto diz, para que não morra. Nossa, era algo temível. Dá a impressão que ninguém, por vontade própria, ia querer fazer isso a não ser por força de lei. O povo de Israel, quando diante do Monte Sinai ouviu o Senhor trovejar, disseram o seguinte, Moisés,
vai você e fala com o Senhor, porque nós vamos ser consumidos aqui. Não vai você, a gente não quer mais. A gente estava dizendo que a gente também falava com o Senhor, que você. Não, é você mesmo. Pode ir você. Nós temos medo de nos aproximar desse monte. Nós temos medo de nos aproximar dessa voz poderosa do Senhor. Vai você, Moisés. Parece que essa é a disposição de quem vai se aproximar diante do Senhor. Por isso que é um disparate enorme quando as pessoas ficam falando hoje em dia: eu fui para o céu, cheguei lá, falei com o Senhor, voltei. Eu vi um que falava no meio dos dizeres dele, ele parava, ouvia, falava um pouquinho de línguas, né? Trocava uma ideia com o Senhor. Isso aí eu não vou falar, não. Tá bom. Né? Como se Deus fosse o chapa, o amigo de pinga do boteco. Na Bíblia, quando os homens ficam diante da glória do Senhor, eles caem no chão. As pernas de Daniel bambearam, ele não conseguia ficar de pé. Isaías caiu no chão e falou: agora eu morri, porque eu vi a glória do Senhor, e eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo impuro, ou seja, estou morto, né? Como aquele memezinho do Didi, e morreu. Acabou. Mas o Senhor o purificou. E o Senhor demonstrou essa disposição de se aproximar do homem. Disposição que o homem não tem. Mas esse sacerdote aqui, esse vai ser diferente. Esse não precisa fazer isso por força de lei. Ele não precisa entrar com sininho. Ele vai entrar. Quem ousaria se aproximar de mim? Ele que não tem nenhum problema. Ele põe a mão na porta e entra. Ele é um sacerdote especial. É um príncipe, é um rei e é também um sacerdote. Ele está anunciando aqui o nascimento do Messias. Esse assunto já está no capítulo. Olha aí uns versículos para trás. Os versículos 7 a 9 do capítulo 30 de Jeremias. É um versículo que fala de três momentos escatológicos. O primeiro, versículo 7, é na tribulação, quer ver? Que grande dia, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, porém, será livre dela, né? A gente sabe que na segunda metade da tribulação, a perseguição sobre Israel será terrível, e vai ter muitos mortos, e vai ter mulheres violadas, jovens mortos, velhos mortos, e Israel se refugiando em pelo menos 3 cidades, 3 regiões, ali com medo de ser abatido completamente, mas será livre dela. Aí, versículo 8 fala da vinda de Jesus. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o seu jugo sobre o seu pescoço, e quebrarei os seus canzis, e nunca mais os estrangeiros os farão escravos. É uma virada que começa na vinda do Senhor, abatendo os exércitos inimigos. Daí para frente é outra realidade. Então o milênio, no versículo 9, tem a realidade de que Israel servirá ao Senhor seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhe levantarei. Aí cria um problema, né? Ele estava falando aqui do príncipe, esse sacerdote, mas aqui fala que é Davi. Será que é Davi? Tem algumas pessoas que pensam que é, né? Davi vai ressuscitar, assim como Abraão, Isaac e Jacó estão lá, e Davi vai ser um regente lá, né? Mas me parece que Davi, que seria um ator coadjuvante debaixo do Messias, parece que entra aqui num cargo de protagonista, porque ele entra ao lado do Senhor. O povo servirá ao Senhor, seu Deus, e servirá Davi, seu rei. Parece que nesse quadro fala assim: Davi vai ser colocado lá, vai ser um regente. Tudo bem, não seria nenhum absurdo. Mas colocar aqui o povo servindo 2 pessoas especiais. O Senhor, seu Deus, no céu, e na terra, Davi. Será que é a pessoa de Davi? Ou será que ele está falando de alguém cujo nome de Davi serve para representar? Mas aqui diz Davi de Davi. Não, tudo bem, mas tem uma linguagem normal, né? Que a gente, você está espiritualizando. Não estou espiritualizando nada. Faz parte da gramática humana
uma figura de linguagem chamada antonomásia, que é chamarmos uma pessoa pelo nome de outra que tem uma certa ligação. Quer ver um exemplo? César, primeiro imperador romano, Caio Júlio César, eu acho que era esse o nome dele. Acho que era Caius, né? Não é o nome lá, né? Hoje em dia tem uns Caios aí que não serve muito de imperador, não. Mas ele tinha, o sobrenome dele era César. Então é o imperador César. Otávio, que foi o segundo imperador, depois recebeu o nome de Augusto, foi adotado, eu acho que ele era sobrinho de Júlio César, ele foi adotado e recebeu esse nome César. Então ficou conhecido como César Augusto. Tibério depois acabou usando esse nome de adoção também, então Tibério César. Isso foi seguindo até, eu acho que Cláudio e Nero, que passaram a usar o nome, que não tinham ligação nenhuma com essa casa. Calígula não, Calígula tinha César no nome dele mesmo, fazia parte. Mas Cláudio e Nero não, mas eles começaram a usar esse nome como nome imperial. E de Vespasiano para frente, deixou de ser nome, passou a ser título. É um título de... O rei do Império Romano se chama César. Nem todo mundo lhe chama César, tinha o nome de César, mas o nome de Júlio César serviu para nomear cada imperador que veio depois disso. Ah, mas a Bíblia não faz isso. Não faz? Como é que Elias veio anunciar, né, os caminhos, veio aplanar os caminhos de Jesus? Era Elias? Não, era João Batista, o nome era João. Mas ele foi chamado no Antigo e depois no Novo de Elias, não porque o nome dele fosse Elias, não porque mudou o nome, não porque foi uma reencarnação de Elias, mas porque havia uma ligação entre a função de João Batista e a de Elias, a função profética. E talvez a posição de um introdutor de profetas no Antigo Testamento, o primeiro profeta conhecido como um profeta clássico, com as prerrogativas de um profeta clássico, com a atuação de um profeta clássico, foi Elias. No Novo Testamento, o primeiro desses é João Batista, e a missão dele é ímpar. Não é falar assim, você está com dor de barriga, tem uma pessoa aqui que está com problema financeiro. Não é adivinhar coisas. Ele veio anunciar que Jesus estava chegando, que o Messias estava chegando. E ele identificou para alguns discípulos, dizendo, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assim começaram os discípulos de Jesus. E por causa disso, por essa antonomásia, ele é chamado de Elias. Desse modo, quando o texto diz aqui que Davi reinaria, que eles serviriam ao Senhor e a Davi, seu rei, ele está falando do filho de Davi. Aliás, filho de Davi, que a gente conhece essa expressão no Novo Testamento, né? Também é uma antonomásia. Então isso é uma figura normal, uma figura usada por nós. O Senhor usou a nossa linguagem para se comunicar conosco. E a Bíblia, o Antigo Testamento faz isso também. Olha Ezequiel 34, 23, que diz, suscitarei para eles um só pastor, e ele as apacentará. Né? De quem que ele está falando, esse um só pastor? Aí ele diz, o meu servo Davi as apacentará. Né? Está usando de novo, só que pela função que a gente nota, e pela exclusividade, um só pastor. Né? Se fosse um Davizinho lá, no mínimo, teria um cargo pastoral compartilhado com o grande pastor. Não, mas aqui está falando de um só, e identifica como Davi. Ele as apacentará e lhe servirá de pastor. Eu, Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio dela. Mais uma vez, Deus equilibrando o seu nome e o nome desse Davi como os dois nomes a serem servidos por Israel naqueles dias. Oséias faz isso, Oséias 3,5. Depois tornarão os filhos de Israel, buscarão o Senhor seu Deus, e a Davi seu rei. Por causa disso, a gente compreende que essa menção de Davi, de um rei davídico, né, para apontar para o Messias, cujo nome eles nem sabiam. Se João Batista
Foi chamado por Jesus de Elias como cumprimento de uma promessa, cujo nome ele sabia. Se os imperadores chamados, com nomes conhecidos pelas pessoas, são chamados de César, por causa da ligação, quanto mais o Messias, que eles não tinham um nome para dizer, mas que sabiam que vinha de uma linhagem real, escolhida pelo Senhor, de modo que aqui no capítulo 30, Jeremias está anunciando a vinda do Messias, o Senhor Jesus, a quem ele chama de Davi, e aqui ele diz, ele nascerá entre vocês, ele será o rei, e será um sacerdote, e que mais? Versículo 22, qual o efeito relacional disso? Vós sereis meu povo e eu serei vosso Deus. É aquela fórmula da aliança, aquela fórmula pactual. O Senhor disse para Israel, se vocês atenderem as minhas orientações, guardarem a minha aliança, eu vou fazer de vocês uma nação santa, um povo eleito, uma propriedade exclusiva de mim, uma propriedade peculiar. Tudo é meu, mas vocês vão ser meus de um modo peculiar. E eu vou ser o Deus de vocês, e vocês vão ser o meu povo. Essa é a consequência da promessa da vinda de um Messias reinando. O Senhor está renovando essa promessa do rei. E para nós? Para esse povo, que não só abandonou o Senhor, mas quando esse rei veio, matou o Senhor, matou na cruz esse rei, e o Senhor ainda firma essa promessa, dizendo, ele vai nascer, e ele vai reinar, ele vai se chegar, vocês vão ser meu povo, eu vou ser o Deus de vocês. Será que isso nos encoraja de algum modo? Será que essa disposição de reafirmar não só a promessa de um rei, mas o efeito dessa promessa, nós também temos esse rei. Nós não somos judeus, mas ele é o nosso rei também. Por uma via que o Novo Testamento nos ensina, ele é o nosso rei. Nosso rei que muitas vezes nós desprezamos. Nosso rei que muitas vezes nós abandonamos. Será que o Senhor então desiste de ser o nosso rei? Desiste de nos ter como povo? Ou ele diz, vocês são meu povo, e eu sou o Deus de vocês? Se é assim, olha como isso nos encoraja a correr para o Senhor, entrar de novo no seu palácio e dizer, Senhor, me recebe de novo como um súdito. Me perdoe, Senhor, e me restaure. O que será que o Senhor vai responder? Colossenses 3:23 diz assim, tudo quando fizerdes, fazei de coração, como para o Senhor e não como para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é quem está servindo. Ele está escrevendo isso para uma igreja que tinha lá seus problemas. Mas ele diz, vocês estão servindo a esse Cristo. Vocês não deixam de ter um outro, de tê-lo como Senhor e ter um outro Senhor. Vocês não recebem uma carta de extradição do seu reino quando pecam. Vocês servem a Ele. Portanto, sirvam bem. É um encorajamento. Não tem como não ficar encorajado a se levantar, abandonar a síndrome do impostor descoberto e descobrir que aquele que não é impostor, mas verdadeiro, fez tudo o que a gente não pode para nos ter junto deles. Por isso eu concluo com o versículo de Hebreus 12:13, que diz, por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curada. Restabelecei as mãos caídas. O Senhor está disposto a restaurar o que foi destruído, restaurar o relacionamento abalado e fazer valer o efeito da promessa de termos um rei. E se você não tem esse rei? Aí você pode falar, não, isso tudo é lindo, maravilhoso, só que esse rei não é meu rei. Eu nunca entrei para esse reino. Eu não sou súdito desse rei. Todas as vezes que esse rei me chamou, eu disse não. Eu disse, agora eu não posso. Agora a vida está muito corrida, eu tenho muito para viver. Eu não concordo com tudo que diz. Eu sou jovem, né? Eu sou muito atarefado, minha cabeça não está... Eu tenho outras visões, eu sou mais eclético, né?
E agora eu não tenho nenhuma dessas garantias. Eu não tenho nada para reconstruir porque não foi construído. Eu não tenho nada para restaurar porque não foi estabelecido. Eu não tenho promessa para ser reafirmada porque eu nem abracei ela a primeira vez. Então para mim está tudo perdido. Eu também sou um impostor revelado, só que o que se revela diante do Senhor é minha incredulidade. E o Senhor não me quer do seu lado. Até agora, porque a Bíblia diz, no dia hoje, não endureça o seu coração. Quebrante-se diante do Senhor. Diga, Senhor, construa sobre a minha vida por meio da obra do Senhor Jesus, que é Deus, que morreu no meu lugar. Instaure um relacionamento que eu nunca tive, mas que agora eu quero que seja vivo para mim, e faça valer a promessa de um rei, um sacerdote, um salvador, por meio da graça e da salvação do Senhor Jesus. Me salve, Senhor. Eu peço perdão pelo meu pecado, eu quero que o Senhor seja o meu salvador, eu quero entregar a minha vida pelo Senhor. Eu não tenho força para fazer isso. Me dê a fé para eu crer no Senhor e me salva. Eu estou clamando ao Senhor, faça isso. Pastor Marcos é um profeta também, ele diz que o Senhor sempre atende isso. Mas não é porque é profeta, porque a Bíblia diz, o Senhor atende esse tipo de oração, porque a disposição dele é de restaurar não só servos que falharam, mas de pessoas que nunca foram servos, e que ele quer restaurar a vida. Você está morto nos pecados, ele quer te dar vida. Faça isso hoje, não marque para amanhã. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Faça hoje, clame ao Senhor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela consolação e encorajamento que a sua palavra dá. Nós temos mais dificuldade de compreender e utilizar essas porções do que aquelas porções que contêm palavras duras de juízo, incluindo de juízo eterno, enfático, acachapante. Nós temos mais facilidade com essas partes difíceis do que com as partes do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, da sua salvação, porque a nossa mente limitada não tem condições de compreender um amor como esse, uma salvação como essa, uma graça como essa. Então, Senhor, nos dê esse entendimento, nos perdoe dos pecados, nos aproxime do Senhor, nos purifique, nos encha o coração de alegria e de júbilo na sua salvação. E faz de nós novamente uma congregação firmada diante do Senhor. É o nosso pedido, agradecidos em nome de Jesus. Amém.